É sempre uma alegria podermos estarmos aqui, né, para mais uma aula, saber que esse grande esforço que vocês estão fazendo para adquirir um pouco do conhecimento, e agora, mais do que nunca, com as datas já aí decidido, né, pessoal? Novembro. Então, vamos estudar ainda mais, focar ainda mais, com certeza, para atingir o objetivo. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Nós vamos continuar com aquele material, né, que nós passamos para vocês na segunda aula, e aquele material tem conteúdo de porcentagem. Então, a nossa aula hoje, ela vai abordar este conteúdo, que é um conteúdo muito cobrado no Enem, como também nos vestibulares aí, pessoal, da vida. Então, algumas faculdades que têm os seus vestibulares, então é muito cobrado e muito prático esse conteúdo. Então, nós iremos trabalhar essa parte de porcentagem. Provavelmente, na nossa próxima aula, eu já entro na parte de equações, para depois eu chegar na parte de função. Aí sim, trabalhar também um conteúdo que é bastante cobrado no Enem. Como sempre, pessoal, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, para perguntar. Coloca aí no chat, então pode abrir aí no seu microfone e falar. E, na medida do possível, nós vamos tentar tirar as suas dúvidas. Meus queridos, vamos dar início, ó. Primeiramente, lembrando, fazer aqui uma pequena abordagem, um pequeno resumo do que é porcentagem. Então, sabemos muito bem, todo mundo conhece, ó. A gasolina teve 10% de aumento, o gás de cozinha aumentou 7%. Então, todo mundo conhece bem essa linguagem, né, pessoal? Essa fala do dia a dia. Então, a porcentagem ela está presente no nosso dia a dia, costumeiramente. Mas, às vezes, a dúvida é como eu calculo a porcentagem? Como é que esse conteúdo é cobrado nas provas do Enem ou na prova de concurso? Então, gente, primeiramente, vamos traçar aqui uma ideia. O que é porcentagem? Então, porcentagem ó, vem de por 100. Se você notar bem a escrita da palavra, ó, porcentagem significa por 100. Ou seja, o que é uma porcentagem? É uma divisão, tá, pessoal? Uma divisão ou uma fração onde o seu denominador é 100. Ou seja, é um número, eu coloco aqui 30 e coloco 30 dividido por 100, eu estou diante de uma porcentagem. Então, porcentagem é o valor por 100. Tá certo? Ó, e como é que eu leio isso? 30 por 100, ou 30%. E a escrita da porcentagem, nós podemos ter de 3 maneiras, podemos assim afirmar. Podemos representar na forma de uma fração, como nós estamos vendo aqui no momento, ou nós podemos representar também, gente, usando a simbologia. A porcentagem tem esse símbolo. Ó. Então, quando eu escrevo 30 e coloco um símbolo, eu estou diante ó, de 30%. Mas ainda existe outra maneira de nós representarmos a porcentagem, que é a mais usual, principalmente para vocês aí no Enem. Quando estivermos trabalhando com a parte de juros simples e compostos, nós vamos trabalhar muito com a parte de porcentagem, tá certo? Então, mas de que tipo nós vamos trabalhar? Na forma decimal. Como assim, professor? Olha, 30 por 100 é na forma fracionária. Isso aqui é uma fração. 30, utilizando a simbologia, ó, é outra maneira de representar. Mas, meus queridos, olha bem. Porcentagem é uma divisão. Uma fração é uma divisão. Então, eu posso muito bem pegar esse 30, ó, dividir por 100. Quando eu faço isso, eu vou obter 0,3. Então, a representação 30%, eu posso representar muito bem usando 0,3. É só dividir 30 dividido por 100. Tá claro, gente? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Ou você está conseguindo assimilar? Tudo perfeito. Perfeito, Sandrelli? Obrigado, viu? Então, pessoal, olha bem. Agora vem o principal para nós, né? Ou seja, como diante de uma questão eu vou resolver uma porcentagem. Por exemplo, vamos colocar aqui um pequeno exemplo. Ó. Eu coloco assim, calcular
25% de R$ 180. Então, imagine agora que você entra naquela loja, então encontra aquele produto que você está desejando comprar e está lá, R$ 180. Mas quando você olha na etiqueta, desconto de 25%. Olha, aí você diz, agora eu vou levar, não vou perder não. Então, pessoal, como é que eu vou calcular 25% desse valor aqui? Então, existem maneiras, tá? 2, 3 maneiras diferentes de nós calcularmos a porcentagem. Eu vou trabalhar aqui com vocês, nesse exemplo, com dois modelos, só para nós lembrarmos. Em seguida, eu vou colocar aquela que vamos trabalhar nas questões e vamos trabalhar lá no Enem. 25%, gente. Basta lembrar o seguinte, ó. Como é que eu escrevo 25%? Então, eu vou lembrar da fração. Opa, professor. 25% é o mesmo que 25 por, olha, 100. Tá certo? Então, lá tá, esse aqui tá clarinho, né? Vou deixar o outro mesmo. Deixa eu colocar aqui que fica melhor. Ó, 25 por 100. Aí você vê aqui, gente, essa preposição aqui, ó, de. Esse de na matemática, nós vamos transformar ele em quê? Tanto a preposição de, do, das, dos, tudo isso na matemática nada mais é que um produto, é uma multiplicação. Então você troca essa preposição aqui, ó, por uma multiplicação. Então você vai fazer, ó, 25% de, ou seja, vezes o teu valor. Nesse caso aqui, 180. Só isso, mais nada. Então, isso aqui é uma maneira prática de você resolver a porcentagem, tá, gente? Só, pessoal, que às vezes os valores estão muito, né, estão maiores, não aparece o valor exato, nós vamos ter aí decimais, nós vamos ter aqui em dinheiro, né, os centavos. Mas, pessoal, é só cálculo. Então, nesse caso aqui, ó, como você resolveria essa continha? É simples demais. Vai multiplicar a parte de cima, que são os numeradores, e você vai multiplicar a parte de baixo. Porque, pessoal, eu tenho aqui uma fração, esse número também é uma fração. Quando eu faço isso aqui, ó, coloco um número aqui abaixo, eu não alterei o número. Tá? Vocês que estão estudando aí para o Enem conhecem isso aqui, né? Então, basta fazer isso, ó, multiplica a parte de cima, multiplica a parte de baixo. Só, meus queridos, que vocês podem também fazer uma simplificação. Por exemplo, esse número aqui, 180, ó, tem um zerozinho aqui, não tem? Ó? Um zero no numerador com um zero no denominador, você pode cancelar. Eu posso fazer isso com esse zero. Ó. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dividindo esse número. Estou dividindo por 10. 180 dividido por 10 dá 18. 100 dividido por 10 dá 10. Ó. Eu dividi. Eu facilitei aqui a minha vida. E agora basta multiplicar isso aqui, gente. E depois dividir agora por 10. Ó. Vamos fazer rapidinho essa continha? 25 vezes 18. Ó. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Ó. Então vai dar aqui, somando tudo, ó. Deu 450. Tranquilo? Então, pessoal, esse produto aqui, ó, 25 vezes 18, 450. Só que aqui no denominador, eu tenho 10, ó. 10 vezes 1, 10. E olha que engraçado, ó. Apareceu outro zero aqui, pessoal, para nos ajudar. Então, gente, ó. 45 dividido por 1, 45. Tranquilo? Agora, veja bem. Nós não vamos pensar assim, ah, professor, quer dizer que o produto é R$ 180. Com 25% de desconto, eu só vou pagar 45, é? Não, gente, não é bem isso, né? Não é bem assim. Esse 45 que nós encontramos é o desconto. Então, 25% de 180 é 45. Então, se você for comprar esse produto, como seria? 180 menos 45. Tá certo? E você
resolve suas questões dessa maneira. Entendido, pessoal? Fique à vontade, viu? Então, ó, peguei, ó, 25%, fiz a continha aqui, simplesinho, né? Mas, pessoal, olha, essa maneira aqui é legal, mas só que ela demora um pouquinho. Porque, veja, que nós temos que multiplicar e dividir. Existe uma maneira mais rápida de fazer isso. E qual é a maneira mais rápida, professor? A maneira mais rápida é por meio do decimal. Muita gente não gosta de trabalhar com decimal, mas é rápido. Por exemplo, ó, como é que eu vou representar 25% em decimal? Uma dica para vocês. 10%, 0,1. 20%, 0,2. Então, se eu tenho 25%, é 0,25. Aí vai ser, ó, 25% do mesmo jeito, ó. De multiplicação de quanto? 180, ó. Então, notaram que agora acabou a divisão, ó. Não tem nada para dividir, tá vendo, ó? 25% escreve em decimal e você vai, ó, vezes o valor. Pronto. É só multiplicar. Quer ver se o resultado não vai dar o mesmo, ó? Vou pegar aqui 180 multiplicar por 25. Tá, gente? Porque tem alunos que têm medo de trabalhar com decimal. Mas não tenham medo, não. É a parte mais simples, mais direta, mais objetiva. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ó. E vamos somar. Aí olha mesmo, ó. 0, 0. 9 mais 6, 15. Vai 1, ó. Ah, professor, no outro deu 45, aqui deu 4.500. Não. Por quê? Porque eu tenho um número decimal. Nós tiramos a vírgula para fazer a continha. Agora você vai colocar essa vírgula. Conta aqui, gente. Olha, quantas casas decimais tem, ó. Eu tenho 2 casas decimais, você volta a vírgula da direita para a esquerda. 2 casas, ó. 1, 2. Então, gente, ó, 45. Notaram como foi bem mais rápido? Então, quando você estiver trabalhando com questões, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, questões de porcentagem, trabalha com decimal. É muito mais simples. Professor, só tem essa maneira? Não, tem outras. Tem regra de 3, que também é bastante trabalhoso, mas também ajuda em muitas questões. É um caminho fácil, tá? Mas vamos nos apegar a esse aqui. Eu quero calcular uma porcentagem. Gente, vamos trabalhar com regra de 3. Ou, vamos trabalhar com decimal, tá? Tem regra de 3, ficou na mente. Certinho? Vou colocar outro exemplo aqui para passarmos para nossas atividades. Ó, eu quero que vocês calculem, por favor. Ó. Vamos calcular aqui junto comigo. Quanto é 8% de R$8? Pronto. 8% de R$8. Aí, ó, o aluno às vezes diz 8%. Como é que eu vou escrever isso em decimal? Então, pessoal, não esqueçam. Vou colocar aqui até uma tabelinha aqui para vocês, ó. 10%, 0,1. 20%, 0,2. 40%, 0,4. E assim sucessivamente, tá? Mas se eu digo assim, gente, ó, 1%. Como é que eu vou escrever 1%? Então, 1% é 0,01. É 1 dividido por 100. Logicamente, se eu pego aqui 4%, o que vai ser 4%? 0,04. Só um lembretezinho aqui para vocês, tá bom? Como eu quero, nessa questão, calcular 8%, então, gente, ó, 8%, 0,08 de vezes R$8, ó. Olha que bacana. Então, quanto é que vai dar isso? 8% de R$8.
Aí, gente, ó, na multiplicação, você esquece os zeros, você esquece a vírgula, você vai fazer só isso aqui, ó. 8 vezes 8. 8 vezes 8, ó, 64. Mas é 64 reais? Não, se aqui só é 8 reais, né? Então, agora você vai observar, gente, ó, os decimais. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Pega o teu lapisinho, ó, e volta 2 casas. 1, 2. A vírgula vem para cá, ó. Então, significa, gente, que 8% de 8 reais nada mais é que 64 centavos em dinheiro, né? Seria exatamente isso, 64 centavos. Tá tranquilo, meus queridos? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? 500 em decimal. Ô, professor, eu é porque com 2 dezenas aí tem que colocar um zero, por exemplo, como o senhor falou, 10 tem que colocar Isso. 0,1. Mas e se fosse um número grande, como 500? Ia ter que colocar 2 zeros, 500? 500 o quê? Existe? Aí seria o quê? 500%, né? 500%. Porque esse valor que eu estou colocando aqui é a porcentagem, tá certo? Porcentagem. 10%, 20%, 30%. A pergunta é muito boa. Então, veja bem. Muito boa. Mas isso que você perguntou aí, 500, mas seria 500%. Então, como é que você vai representar 500%? Então, vamos na lógica. Vamos lá na lógica. 10%, 0,1. 20%, 0,2. 70%, 0,7. Né? 80%, 0,8. 90%. Vou partir daqui, para você entender bem direitinho. Então, 90% seria o quê? 0,9. Por que 0,9, gente? Para quem está com dúvida, 90 dividido por 100. Porque não é 90%, vou pegar 90 e dividir por 100. 90 dividido por 100, não posso dividir. Aí você coloca um zero no quociente, uma vírgula e acrescenta o zero aqui no dividendo. Aí você faz 900 dividido por 100. Aí dá 9. Por isso que 90% é 0,9. Agora imagine, se eu falasse assim, 100%. Vou colocar aqui para chegar aos 500, tá bom? Então, 100%. Como é que você colocaria 100%? Teria 0,10, é? Não. 100%, gente. O que é 100%? Comigo aqui, 100 por 100. Não é verdade? 100 por 100 é 100%. Então, 100%, gente, é 1. O 1 é o 100%, é o total, tá certo? Então, o que representa o 100% é a unidade, é o 1. Logicamente, seguindo essa ideia, como seria 200%? 2. 300%? 3. 500%? 5. Certo? Será que eu consegui tirar a dúvida aí? Sim, com certeza. Com certeza, Solange? Valeu. Tá? Então, pessoal, isso aqui é o básico. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Porque a gente às vezes pensa, né? Quando começamos a dar esse assunto lá no 7º ano, os alunos perguntaram, professor, mas pode ter mais de 100%? Claro. Claro, né? 100%, 200%, 300%. Uma coisa que vocês podem se deparar é com isso aqui, Eu acredito que para vocês não é novidade, tá, gente? Para os meninos lá do 6º ano, 7º ano, eles ficam meio assim. Por exemplo, 100%. Então, 100%, acabamos de ver que é 1, porque é 100 dividido por 100. Então, dá 1. Só que, às vezes, vai aparecer isso para você, 1,0. Faz diferença? Nenhuma, né, gente? Não. Por quê, gente? Esse vírgula zero aqui, o zero à direita da vírgula aqui, pessoal, não tem valor nenhum. Só que para a questão de organização, de chamar a atenção,
você pode encontrar isso aqui, ó, 1,0. Então, seria 100%. O mesmo poderia acontecer com os 500, né? 500%. 500% é 5. Mas se o autor quiser colocar 5,0, deixa ele colocar. Não está errado, tá bom? E esse zero não atrapalha. Ele não vai interromper nada. Vai ficar do mesmo jeito. Professor. Muito bem, meus queridos. Espero que vocês tenham conseguido, né, assimilar Professor. bem essa parte teórica. Pode perguntar. Me diga uma coisa, tipo, faça um aí que seja tipo 105%. Ok. Que seria a mesma facilidade. Isso. Vamos lá. 105%. Para você, como é que ficaria? Como é que eu representaria os 105%? Veja aí. Não tenho a menor ideia, professor. Ideia. É isso que eu estou analisando. Gostei da sua colocação, viu? Ó, parabéns. Olha, vamos pensar assim comigo. O que é 105%? Você concorda que 105% é 100% mais 5%? Sim. Concorda? Não é verdade, né? Ó, 105 é 100 mais 5. Tranquilo? 100 mais 5. Ó, alguém colocou aí 1,5. Não, Yasmin, não é 1,5 não. Andressa colocou 1,05. Será que é, Andressa? Porque 1,5, viu, Yasmin, seria 150%. Então, a Andressa está correta. Então, gente, ó, 100% não é 1, ó. 100% é 1, tá? 5%, como é que eu colocaria 5%? 0,05. Então, se nós somarmos aqui, ó, 1 mais 0,05, ó, vai dar exatamente 1,05, conforme a Andressa colocou. Tá bom, gente? É só você ter essa ideia. Ah, pessoal, professor, como é que eu vou fazer? Pergunta excelente, gostei demais. 105, então 100 mais 5. Poderia colocar, por exemplo, ó, 111. Vamos dificultar aqui um pouquinho. Professor, aí eu teria que fazer, então, 2 cálculos, é isso? Não, eu fiz aqui os dois Primeiro cálculos. calcular os 100, depois 5%? Não, eu fiz aqui só para você entender o raciocínio, tá? Mas você ia fazer, ó, 100%. 100% é 1, não é verdade? Então, 5%, 0,05. Aí você acrescentaria só o 0,5. Ah, entendi agora, entendi. Entendeu? Obrigado, eu fiz professor. separado para você ver de onde partiu. Tá? Aqui, ó, 111%. Como seria 111%? 111% seria 100, que é 1. E como é 11%, não é 0,11? Então ficaria 1,11. Tá? Então é só lembrar, 100% é 1. 11%, 0,11. Então ficaria 1,11. E agora, pessoal, para calcular é fazer daquela maneira, né? Pega a porcentagem, multiplica pelo valor. Tranquilo? Obrigado. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Muito bem. Então, gente, pega o teu material aí, por favor, o material da aula 2, a partir da questão de número 7. Na questão de número 7, atividades envolvendo porcentagem. Tá? Se nós não concluirmos essa atividade hoje, a gente leva para a próxima aula. Não tem problema nenhum, viu, meus queridos? A gente vai trabalhar e eu vou resolver todas essas questões com vocês. Ó, essa primeira questão aqui, a questão 7, a questão 8 e a questão 9, não são questões do Enem. Opa, Jennifer, faltou a questão 6. A gente faz depois, tá? Se preocupe não, a gente faz depois, que é aquela questão do sangue, né? Bem lembrado, viu? Para a gente não fugir aqui da porcentagem, eu vou responder ela depois, tá bom? Então, quem não respondeu ainda a questão 6, a resposta é a letra B. Tenta fazer. Eu faço na próxima aula, aí eu resolvo para vocês. Para a gente não fugir aqui dessa sequência, vamos continuar aqui, ó. Mas é bem simplesinha a questão 6, tá? A gente vai resolver. A questão 7, 8 e 9, como eu havia falado, não é questão do Enem. São questões de vestibulares, mas questões da maneira como se cobra também lá no Enem. Para traçar um paralelo, como nós
Observamos. Então, pessoal, veja lá. Questão da IBFC, questão de 2018, da Prefeitura de Divinópolis. Aí ele colocou a seguinte questãozinha, ó. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Olha, 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é. Então, o que é que ele quer saber, gente? Ó, nós temos 320 pessoas. No meio desses 320 pessoas, existem idosos e crianças. Ele colocou a porcentagem de cada um aí, ó. Disse que os idosos representam 25% e as crianças 40%. Ele quer saber qual o total de idosos mais crianças. Alguém conseguiu fazer essa questão? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Quem conseguiu? Quem tentou, né? Olha aí, a Andresa colocou a letra D. Beleza, Solange também, olha aí. Muito bem. Está corretíssima, né, gente? A resposta é a letra D mesmo. Então, para aqueles que não fizeram, para aqueles que ainda não conseguiram captar, né, o sentido aqui da questão, então vamos lá. Questão de número 7. Estou devendo a questão 6 para vocês, tá, gente? A gente vai fazer isso. Nós vamos resolver, tá? A questão de número 7. Ele diz, ó, numa comunidade com 320 pessoas. Ó, 320 pessoas. Isso é o total. Tá? Quando a questão falar no total, você lembra, ó, o total representa quanto na porcentagem? O total, gente, é 100%. Porque tem alunos que já assistiram aulas com outros professores e ele usa muito regra de 3. Quando nós usamos regra de 3, a gente usa o 100%. Mas aqui nós vamos usar o que nós acabamos de aprender. Fazer os cálculos com os decimais. Então, pessoal, veja bem. Ele não está querendo o total, aliás, de idosos e crianças. Ó, ele está querendo idosos e crianças. O I na matemática, agora vamos de novo aqui para as preposições, ó. Esse I na matemática significa soma. Tá? Significa soma. É, idosos mais crianças. Ele não deu a porcentagem dos idosos? Ele disse que são 25% de idosos, ó. 25% de idosos. Tá bom? Mas, qual é a porcentagem das crianças? 40%. Então, gente, qual é a porcentagem dos idosos e crianças? 25% mais 40%. Então, olha, 65%. Tá? Então, o total que eu tenho de idosos e crianças é 65%. Mas não é isso que ele está querendo na questão, né? Ele está querendo saber quantas idosos e crianças. Qual o total? Então, pessoalzinho, ó, nós não temos 320? Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular 65% de 320. Então, você vai fazer isso, ó, 65% do total. Tá? Então, a continha que você vai fazer agora é, ó, 65%, 0,65. Não é assim que ele está vendo? Ó? De vezes 320. Pronto. Basta você agora fazer essa continha aqui. Tá bom? Então, era só lembrar, como ele quer idosos e crianças, eu vou fazer o somatório dos dois. Então, idosos mais crianças, 65%. Então, esse 65 representa quanto de 320? Agora é fazer continha. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó. 320 vezes 65. Esquece esse zero aí, ó. E vamos multiplicar. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 1 mais 1, 16. Certo? 6 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. Ó.
Então, teremos aqui 0, 0, 8, 9 mais 1, 10, 2. Tranquilo, gente? E agora, pessoal, deu 20.800, só que não é esse o resultado, né? Porque nós calculamos, ó, sem o decimal. Então, nós temos aqui, ó, duas casas decimais. Então, você vai voltar duas casas, ó. 1, 2. Então, a resposta é 208. Então, entre idosos e crianças, nós temos 208. Exatamente a letra D como a nossa alternativa. Copia, tira um print, né? Quem quiser, tira a sua dúvida. Se não entendeu, a gente faz novamente, tá, pessoal? Tranquilo, não é? Então, veja, Tá o que é que ótimo. nós usamos? O que é que nós usamos aqui? Nós usamos exatamente a definição do início da aula. Eu disse, olha, vamos usar decimal. Então, a partir do decimal, nós conseguimos chegar na resposta da questão. Maravilha. Questão de número 8. Questão de número 8. Também uma questão fácil, né? Bem legal, bem tranquila essa daí. Questão da VUNESP 2017. Para ser aprovado, certo projeto de lei precisa que, dos 300 parlamentares, no mínimo 51% vote sim. No dia da votação, 150 parlamentares votaram sim. Neste caso, aí ele pergunta, faltaram apenas 2 votos para o projeto ser aprovado? Faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado? O projeto foi aprovado com 3 votos a mais do que no mínimo necessário? O projeto foi aprovado com 5 votos a mais que no mínimo necessário? O projeto foi aprovado com exatamente 51% de votos sim? Então, gente, ó, é uma questão fácil, tá? É uma questão simples de fazer. Qual foi a resposta aí quem tentou fazer a questão? Não tenha medo de colocar e achar que está errado, né? Olha aí, a Andressa já colocou aí, Solange também. Muito bem, gente. As duas acertaram, viu? Eu espero que mais tenham conseguido acertar. Mas, pessoal, olha, o que é que eu vou fazer para descobrir isso, hein, gente? Ó, ele diz que para ser aprovado, precisa de 51%. Então, o que é que nós iremos fazer agora? Calcular 51% de quanto? Do total que ele dá para vocês. Então, olha, a questão, ela menciona. Questão de número 8. Vamos lá. A questão de número 8 diz assim, ó. Dos 300 parlamentares, ó. 300 parlamentares. Pronto. Precisa de 51% de sim. Então, ó, você vai calcular 51% de 300. 51% de 300, tá? Então, pessoal, mais uma vez, ó, 51%. Como é que eu vou calcular isso? 0,51. 51%, 0,51. De 300, ó, vezes 300. Tá vendo, gente? Como é simples? Bastante simples. Se você for usar a fração, vai multiplicar, vai dividir. Aqui não, ó. Faz só a multiplicaçãozinha, já resolve a questão. E agora basta fazer a continha aqui, ó. Bem rapidinha essa, né, ó. 300 vezes 51. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 3 dá 15. Pronto. Então, pessoalzinho, ó. 0, 0, 3, 5, 1. Encontramos 15.300. Mas só que temos aqui, ó, duas casas decimais. Então, vamos voltar, gente. Ó. 1, 2, ó. Então, pessoal, esse resultado dá 153. Então, seria necessário
153 parlamentares. Mas quanto compareceram? A questão diz que somente 150. Então, gente, se precisa de 153 e 150 compareceram, ó, menos 150, 3. Então, é a resposta da letra B, né? Que diz assim, ó. Faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado. Tá certo? Simples demais, né? Ó, só calcular os 51% de 300. Depois que nós calcularmos, ó, chegamos à resposta da questão. Aí tem aquela, né, gente? Ó, esse é o tipo de questão que você pode dizer, mas, professor, olha, o tempo lá no Enem é curto. Concordo com vocês. Deveria ter mais tempo, deveria ser menos. As questões deveriam ser reduzidas, tá? 45, não. Vamos colocar 30, eu acho que seria o suficiente. Mas, aí uma questão como essa, gente, é aquela questão que você não pode errar e nem pode chutar. Porque veja que cada alternativa aí, ó, tem uma informação diferente. Então, por a questão ser simples, então, gente, é aquela questão que você tem, por assim dizer, a obrigação de acertar. Porque se você errar uma questão dessa, a tua pontuação desce muito. Por quê? Porque muitos vão conseguir resolver. Tá? Então, é uma questão fácil, somente de aplicação aí da fórmula. Beleza? Perguntas? Certinho? Posso Não, continuar? professor. Pode perguntar, viu? Não, professor, nenhuma pergunta não. Obrigado. Não? Opa! Quer ver, o som está bem baixinho. Muito bem, gente. Espero que vocês estejam realmente entendendo, tá? Espero estar sendo bastante simples aí com vocês. Bastante claro, né? Para que vocês venham conseguir, pessoal, essa aprovação aí bem breve, tá? Então, vamos lá. Questão de número 9, Fundação Getúlio Vargas, de 2018. Outra questão aqui, gente, bastante simples. Agora, essa aqui tem mais cálculo, né? Olha, a questão diz assim. Após fazer 80 arremessos à cesta, Marcelino constatou que acertou 70% deles. Após fazer mais 20 arremessos, ele melhorou seu potencial de acertos para 71% do total de arremessos. Dos últimos 20 arremessos, Marcelino errou apenas 1. Entendi, Solange. Mas aos poucos você vai melhorando nisso aí, tá? Porque não é só você, não. O que leva, sabe, Solange, principalmente na questão da matemática, é a interpretação, né? A interpretação da questão, aí você vai levar o quê? Uns 2 a 3 minutos para pensar. Ó, por isso que eu disse que o tempo deveria aumentar e o número de questão diminuir. Exatamente isso. Nós mesmos, professores, a gente pega uma questão aqui, a gente, de primeira, muitas vezes não conseguimos ver a saída, não. Temos de ler atentamente, né? Entender o que é que a pessoa que elaborou a questão está querendo, aí sim, traçar um caminho para resolver a questão. Como nós, como professores, nós resolvemos muitas questões no dia a dia, esse é o nosso trabalho, aí fica mais fácil, né, para nós pensarmos e encontrar um caminho. Tá? Mas precisa de tempo, é normal. O que eu incentivo é, depois da aula, vou ler outra hora, você pegar essas mesmas questões que foi resolvida e refazer. Aí vai te dar um conhecimento melhor e você vai acelerar, tá certo? No sentido de pensar e de raciocinar um pouquinho mais rápido. Mas é assim mesmo, viu? É normal. Então, gente, ó, a questão de número 9, ele diz que ele fez 80 arremessos e acertou 70%. Depois ele fez mais 20 e disse que ele melhorou. Ele agora acertou 71%. Só que ele quer saber, gente, nesses últimos 20 que ele fez a mais, né? Quantos ele errou? Vamos tentar fazer? Ó,
O que é que eu vou fazer primeiro aqui com vocês? Então, primeiramente, gente, vamos calcular, ó, como disse aqui, 80 arremessos. Ele acertou quanto? Acertou 70%, né? Então, vamos descobrir quanto ele acertou? Eu vou calcular 70% de 80. Pronto. Primeiramente, nós vamos calcular isso, ó, 70% de 80. Porque ele fez 80 arremessos inicialmente e disse que acertou 70%. Então, vamos ver quanto foi que ele acertou? 70%, 0,7 de 80. Olha. E agora fazer essa continha aqui, né, gente? Ó, bem simplesinho, ó. 80 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Uma casa decimal, ó. Então, quer dizer que ele acertou 56 arremessos. Certinho, pessoal? Então, ó, 80 arremessos. Acertou 70%. Quer dizer que ele acertou 56 arremessos. Ô, professor, Pois não. eu tenho uma dúvida. Pois não. Se for assim, um número de duas casas decimais, assim, como 80, aí no caso a pessoa poderia assim fazer de uma forma direta, colocaria 80 vezes 70, aí no caso daria 5.600, né? Aí a pessoa Isso. poderia colocar a vírgula assim, depois do 6, estaria certo? Estaria certo. Estaria sim. Estaria sim. Do jeito que você falou, estaria. Tá? Tranquilo. Mesmo jeitinho. Só lembrando disso, né? Você precisaria colocar a vírgula. Ter cuidado para não esquecer. Tá, Solange? Mas estaria certo. Muito bem, gente. E agora? O que é que nós vamos fazer? Ó, vamos ler o que é que a questão diz novamente. Ó. Aí está dizendo assim, que no segundo momento, o que foi que ele fez? Disse que ele fez mais 20 arremessos. Com os 20 arremessos, disse que o percentual de acerto dele não ficou só em 70, ficou em 71. Então, pessoal, veja bem. Se ele já tinha feito 80 arremessos, ele já tinha feito 80, não era? Aqui no segundo momento. Ele fez mais 20. Ó, ele fez mais 20. Isso quer dizer que ele fez quanto ao todo? 100, não foi, irmão? Ele fez 100 arremessos. Fez 80, depois fez mais 20. Só quando ele fez esse 20, ele diz, olha, agora eu acertei mais. Eu acertei mais do que errei. Tá bom? Então, pessoal, ao todo, ó, ele fez 100 arremessos. Desses 100 arremessos, ele acertou quanto? Porque disse que agora o percentual dele foi de 71%. Então, você vai calcular agora, ó, 71% de 100. Você pode colocar assim, né? 0,71. Tá? 71% de 100. Gente, eu vou fazer isso aqui direto, tá bom? Ó, 100 vezes 0,71 vai dar 71. Como é 100, gente, ó, 10% de 100 é 10. 20% de 100 é 20. Então, 71% de 100 é 71. Tá bom? Por isso que eu fiz aqui direto. Aí, meus queridos, o que é que eu vou fazer agora para descobrir enquanto ele acertou? Então, o que é que eu faço? Ó, quando ele fez 80, ele acertou quantas? Ó, acertou 56. Quando ele fez 100 arremessos, ele acertou quanto? 71. Mas a questão está perguntando, né, gente? Ó, dos últimos 20 arremessos, quanto ele errou? Então, vamos fazer a diferença de um para o outro, ó. Nós vamos pegar 71, ó, 71 menos 56. Ó, vamos ver qual foi a diferença? Quando ele arremessou 80, acertou 56. Quando arremessou 100, acertou 71. Então, qual foi a diferença daqui para cá? Então, 71 menos 56 dá 15. Tá? Se você fizer a continha, gente, ó. 71 menos 56, ó. 6 para 11, 5. 6 para 7, 1, ó. Dá 15. Pronto. Com isso, nós chegamos à nossa resposta. Por quê?
Não foi 20 arremessos finais? 20 arremessos finais, não foi? Então, dos 20, ele acertou quanto? Ó? Acertou 15. Que foi exatamente a diferença daqui, ó, 71 menos 56. Então, quer dizer que ele acertou 15 dos 20. Logo, ele errou quanto? 20 menos 15, 5. Então, ele errou 5 cestas. Então, a resposta é a letra B. Também de acordo com a questão número 8, letra B. Entenderam, pessoal? Então, tivemos de fazer aqui 2 cálculos. E quando tem a adição, por exemplo, 80 mais 20%. Certo, Gabriel? Falei sim. Depois eu falo para você, tá? A gente faz aqui. Ó. 56 quando ele jogou 80 vezes. Arremessou 80 vezes. Quando ele arremessou 100 vezes, ele acertou 71, né? Então, encontramos a diferença de um para o outro. Então, a diferença foi de 15. Mas esse 15 dentro de quanto? Dos 20, né? Então, ele lançou 20, quer dizer que acertou 15, logicamente, errou 5. Tá bom? Maravilha. Pronto, deixa eu tirar a sua dúvida, Gabriel. Vou responder a sua dúvida, depois a gente faz a próxima questão, tá? Então, gente, esse é o caminho mais simples, né, que eu encontrei de trazer a questão para vocês, né? Para mostrar como se calcula esse tipo de questão. Então, a próxima é uma questão do Enem. A próxima é uma questão do Enem. Ó, Gabriel está perguntando aí, ó. Quando tem adição, por exemplo, 80 mais 20%. 80 mais 20%. Aí eu pergunto, Gabriel, mais 20% de quem? Dos 80? Né? Então, vamos imaginar que sua pergunta seja essa, né? Ó, 80 mais 20%. 20% dos 80. Então, o que é que você tem de fazer? Você precisa calcular 20% de 80. Tranquilo? Vamos imaginar que esse 20% é 20% dos 80, tá bom? Então, você vai calcular 20% de 80. Então, como foi que nós mostramos aqui para o pessoal? Ó, 20% eu vou escrever em decimal. 0,2. D significa multiplicação de 80. Então, você vai calcular aqui, ó. Quanto é que dá isso? 80 vezes 2. Você multiplica tirando a vírgula, tá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Olha. Quantas casas decimais aqui, ó? Uma. Então, Gabriel, significa dizer que 20% de 80 é 16. Então, se eu estou supondo, né, 20% dos 80, como seria o resultado? Seria 80 mais 16. Então, daria 96. Tranquilo? Isso acontece muito, por exemplo, né? A gente fez até um exemplozinho no início. Você vai numa loja, um produto custa, sei lá, R$ 500. Aí, à vista, você ganha 10% de desconto, por exemplo. Então, quanto é que você vai pagar por esse produto? Então, você calcula os 10% dos 500 e faz a diferença entre eles, tá bom? Então, no caso, seria 50, 10% de 500 é 50, então 500 menos 50, 450. É isso que você iria pagar, tá? O ponto é, calcula-se a porcentagem, vai em cima da porcentagem e depois você faz a operação. Que seja adição, que seja subtração. Por quê? Depende do problema, não é verdade? Quando eu digo assim, ó, houve um acréscimo. Isso, exatamente, Gabriel. A porcentagem, sim, só multiplicar, tá? Depois que você faz a multiplicação da porcentagem, depois é só acréscimo ou débito. É o que eu ia falar agora. Ou seja, ó, o salário mínimo aumentou 5%. Então, você vai calcular
o salário atual, encontra os 5% do salário atual e depois soma, porque houve um acréscimo. Quando ele diz um desconto menos, calcula a porcentagem e subtrai. Então, sempre será multiplicação, depois soma ou diferença. Beleza? Muito bom. Pessoal, vamos passar para a nossa última questão dessa aula, tá? Vamos fazer a questão número 10. E na outra lista, eu vou colocar essas questões aqui. Não vou esquecer não, viu? Tem a questão 6, que eu não resolvi. E vai ficar a questão 11 e 12. Então, no início da próxima aula, eu já vou começar com essas resoluções. Não se preocupe que a gente vai resolver todas elas. Vamos resolver essa questão 10 para nós concluirmos aqui a nossa aula. Ó, Enem 2013. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de quanto? Então, vamos lá. Agora eu vou voltar para a Solange, né? Ó, Solange, olha o texto grande, né? Olha o texto, olha quantas informações. Então, a gente precisa agora mesclar o que é mais importante aí na questão. Então, qual é a sugestão? Lê novamente, pelo menos segunda vez. Aí você vai grifando, vai sublinhando aí, ó, os pontos mais importantes. Então, ele diz, ó, aí eu vou ler novamente com vocês. Para aumentar as vendas, no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços 20% abaixo. Ou seja, gente, a loja começou a dar um desconto de 20%. O que é que significa isso? Um produto que custava R$100, depois de remarcado, ele passou a custar R$80. E 20% de 100 é 20, tá? Então, se custava R$100, passou a custar R$80. Só que, além disso, o que foi que a loja fez? De acordo com a leitura, os clientes que possuíam o cartão Fidelidade, além desses 20%, quando chegasse no caixa, ele ganharia mais 10% de desconto. Então, 10%. Então, quanto é que a pessoa ia lucrar, não é, pessoal? Então, isso aí é uma promoção da loja. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo o seguinte. Que um cliente, ele deseja comprar um produto, isso aqui não faz parte da questão, não. Viu? Isso aqui só para... Um cliente deseja comprar um produto e esse produto custa R$50. R$50, tá? Então, quanto é que esse cliente vai pagar, pessoal, pelo produto? A loja não vai dar 20% de desconto? Então, ele vai pagar quanto? Então, você vai calcular, ó, colocar aqui, ó, calcular 20% de 50. Aí você vai descobrir quanto é que ele vai pagar. Porque ele comprou antes da remarcação. Então, com o desconto, ele iria pagar quanto? Então, vamos descobrir. 20%. 0,2 de, ó, 50. Tranquilo, pessoal? Vamos multiplicar aqui. 50 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Uma casa decimal. Então, 20%, gente, de 50 é R$10. Então, esse cliente pagaria quanto pelo produto? 50, olha aí. É, Gabriel, olha o caso aqui, tá vendo? Ó? O produto, R$50, ó. O desconto de 20%. 20% é 10. Então, quanto é que ele iria pagar?
50 menos 10. Ele iria pagar 40. Tá certo? Beleza. Só que a questão está perguntando o quê? O que é que a questão está perguntando, gente? Ó, o que é que a questão está perguntando? Se ele tivesse o cartão Fidelidade, ele teria um desconto adicional de 10%. Então, no lugar dele pagar 40, ele pagaria quanto? Então, ele ia ganhar mais quanto? Mais 10%. Só que 10% agora, gente, em cima desse valor aqui, ó. Então, no lugar dele pagar 40, ele ia ter um desconto de 10% de 40. Um desconto. Então, vamos calcular quanto é 10% de 40? É fácil demais, né? Ó. 0,1 vezes 40. Isso aqui, gente, dá 4, tá bom? 0,1 vezes 40, vocês fazem a continha aí, dá 4. Então, pessoal, ele ganharia um desconto adicional de R$4. No lugar dele pagar R$40, ele pagaria quanto? 36. Tá certo? Então, veja como é interessante, né? Ó, 20% de 50, olha, 40. Com o cartão Fidelidade, quando chegasse no caixa, o caixa ia ver, ó, o valor que você vai pagar é 40. Mas como você tem o cartão, você vai ter um desconto ainda de 10%. Então, ele teria um desconto adicional de R$4. Logo, resposta da questão 10, letra E. É de elegante. É de exata. Então, gente, está aí. Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham lembrado aí, né, de como se faz a porcentagem. Vai ficar essas duas questões, não se preocupe, eu vou mandar uma lista, e nessa lista eu vou colocar essas questões aí, tá, gente? Exatamente. Então, pessoal, é só isso. Acha a porcentagem através da multiplicação e faz a adição e a subtração. Pensei que era B. Deixa eu olhar aqui, Andressa. Ah, porque a B ele colocou 14, né? Uma pegadinha, viu, Andressa? Uma pegadinha mesmo. Porque a questão diz, ó, porque caso esse cliente possuísse o cartão, a economia adicional, né? Porque você poderia pensar, ó, 10% ele ia tirar mais R$10, né? Ele ia tirar os R$10 daqui, ó. Então, 10 com 4, 14. Então, seria uma pegadinha mesmo aí. Mas a questão diz, ó, a economia adicional. Então, como a compra já era 40, então é os 10% em cima dos 40. Porque você pode dizer o seguinte, ó, a pergunta, bem rapidinho aqui. Uma pergunta que vocês poderiam fazer. Professor, por que a loja não deu logo 30% aqui? Porque ela deu 20 e deu 10 Verdade, aqui seria fora. mais simples. Muito bem. Porque, gente, a loja é esperta. Se ela colocasse 30% aqui, ela ia ter mais prejuízo. Ela colocou aqui, ó, para ganhar do cliente. Atrai o cliente e ela ganha. Porque se você calcular 30% daqui, 30% de 50 dá 15. Então, ó, o cliente ia... Entendeu? O cliente ia pagar quanto? 35. E como ela deu os 10% aqui, ó, o cliente vai pagar 36. Para a loja, R$1 é melhor para ela, tá? Isso, gente, vai ser muito importante na parte de juros. Quando nós estivermos estudando juros simples, juros compostos, aí vocês vão ver o absurdo que é comprar um produto a prazo. Vocês vão ver. Vou mostrar isso para vocês, tá bom? Meus queridos, obrigado, viu, pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido realmente essa parte. E se Deus quiser, daqui a 15 dias estaremos juntos, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, tá, gente? Continue aí, ó. Fique com Deus também. Se cuidando. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Emily. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.